Graça e paz, queridos irmãos. Eu quero falar algo para você a respeito do sermão profético que Jesus pronunciou, que está em Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens. Ele faz uma comparação do reino dos céus, que será semelhante a 10 virgens. Essas 10 virgens, elas tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Até este ponto você pode notar que aqui está dividido 50-50. 50% da igreja pode ser comparada às 10 virgens prudentes e 50% pode ser comparado com as 10 virgens loucas. Quem são os 50% das 10 virgens loucas? É o joio. E o trigo, nós consideramos também que pode ser os 50% da igreja que recebeu a salvação. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, diz o versículo 4. Mas tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Aqui fala que a igreja, ela está dormindo. Ela precisa acordar, ela precisa despertar. À meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Foi dado um aviso. Está sendo dado o aviso para a igreja que vai haver o arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer. E muitos homens de Deus, mulheres, têm profetizado, têm tido visões, sonhos, têm clamado e têm falado para a igreja que o arrebatamento está prestes a acontecer. Isto, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Saí-lhes ao encontro. Então todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, versículo 7. O salvo em Jesus, ele precisa ter a sua lâmpada preparada. Como que você pode ter a sua lâmpada preparada? Para isso nós temos que estar na presença do pastor. Na presença do pastor, você vai estar meditando na sua palavra. A palavra de Deus, ela diz em Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra é luz. Se você anda com a palavra de Deus, se você medita nesta palavra, se você separa tempo para ler a Bíblia Sagrada e estar em comunhão com o Senhor através da leitura e da meditação da palavra, você está andando na luz quando você obedece esta palavra. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então existe muitas pessoas que estão fazendo parte do corpo de Cristo, dentro de uma denominação chamada igreja, mas que não estão preparados, que não estão buscando, estão ali, mas o foco é o mundo e as coisas seculares. Aquelas virgens, elas não tinham azeite, as virgens loucas, e elas pediram azeite. Muitas e muitas vezes o salvo, ele tem visto que as pessoas têm inveja da unção que ele possui. E esta unção, ela, de acordo com a palavra de Deus, ela não pode ser transferida.
Por isso que as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Tem muitas pessoas hoje, denominações, igrejas, que são como empresas, que estão comercializando a palavra do Senhor. Estão vendendo a bênção, estão vendendo prosperidade, estão vendendo cura, para que a pessoa consiga algum milagre, ele precisa pagar por aquele milagre. Então, esta unção é uma unção vendida, não é algo que Deus planejou para a sua igreja. Não é o foco da igreja, é buscar esta presença, a presença do engano. Este engano ele existe. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. Versículo 9. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram para as bodas, e fechou-se a porta. Veja, neste ponto, a porta da graça, ela está para ser fechada, porque o Evangelho diz que a palavra do Senhor Jesus e o seu Evangelho seria anunciado a todas as nações. Mas isto não implica que é preciso que todas as nações sejam atingidas pelo Evangelho para que a igreja seja arrebatada. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque o Senhor vai mandar as duas testemunhas para pregar o Evangelho, e essas testemunhas, elas vão pregar o Evangelho em Israel, e também o Senhor vai levantar um outro povo da descendência de Israel para pregar para as nações, e vai ser neste momento que o Evangelho será pregado, o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino e o Evangelho da Salvação não são dois evangelhos diferentes, mas é como uma moeda com duas faces. O Evangelho do Reino, ele anuncia a chegada do Rei Jesus para dominar, reinar no monte de Israel. E o Evangelho da Salvação, ele anuncia a crucificação, ele anuncia Jesus morto na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, versículo 10, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a igreja, meu querido irmão, ela precisa estar vigilante. Para que você seja incluído no arrebatamento, você precisa andar na luz, estar na presença de Deus, não desviar do caminho, como fizeram as 5 virgens loucas. Elas saíram do caminho quando ouviu que o noivo vinha vindo. Quando foram ao encontro do noivo, elas saíram do caminho para ir comprar azeite. Então você e eu, nós não podemos sair do caminho, do foco, do nosso alvo, que é Jesus Cristo. E isto, meditando na palavra, buscando a sua presença em oração, estando em comunhão, sendo fiel, sendo uma pessoa que esteja constantemente na presença de Deus em santificação. Eu quero que você fique na paz do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.